Olá, seja bem-vindo. Eu quero agradecer a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja com todos, irmãos. Hoje, o sermão que eu tenho para hoje é sobre o Espírito Santo. Qual é a importância do Espírito Santo na nossa vida? Meus queridos irmãos e queridos amigos, eu quero agradecer desde já que os irmãos possam compartilhar esse vídeo, que possam chegar a mais pessoas também. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nenhum ser humano se relaciona intimamente com alguém que não conhece. Hoje, queremos conhecer o Espírito Santo através das Escrituras Sagradas e orarmos para que Ele desperte em nossos corações necessidade de buscá-lo diariamente para ter uma experiência pessoal com Ele. Muitas vezes nós sonhamos com a volta de Jesus. O nosso maior desejo é que esse dia chegue, mas, antes da sua volta, temos uma missão a cumprir. E temos que reconhecer uma necessidade para estar preparado para esse grande dia. A pergunta é: quem é o Espírito Santo? Alguns se relacionam ao Espírito Santo como uma energia ou como um poder. Outros, como uma imagem marcante do Espírito Santo, como uma pomba. Ou também a língua de fogo. Pois, com frequência, ele é relacionado com os símbolos que nós conhecemos na Bíblia. Por isso, as pessoas não buscam um relacionamento com o Espírito Santo, porque ninguém se relaciona com uma energia ou com um fogo. Nós nos relacionamos com pessoas. O problema é que há muito pouco conhecimento sobre o Espírito Santo. Por isso, não existe um bom relacionamento com ele. Mas a palavra de Deus apresenta o Espírito Santo como uma pessoa da Trindade, não como uma força. A Bíblia o apresenta com a personalidade, como alguém que decide, como alguém que se sente, entristece e como alguém que ensina e convence e guia. Nosso Senhor Jesus Cristo apresentou o Espírito Santo. No Evangelho de João, no capítulo 14, ele falou sobre a segunda vinda e sobre a vinda do Espírito Santo. As duas promessas foram feitas por Jesus aos seus discípulos. O cumprimento da promessa do Espírito Santo garantiria o cumprimento da promessa da sua volta. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16, o Espírito Santo é apresentado como um outro Consolador. Na língua grega, há dois termos para definir outro. Allos, que significa outro igual, e a outra palavra é héteros, que significa outro parecido. A palavra que Jesus usou foi allos, que quer dizer que o Espírito seria o outro igual, mostrando a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Vem a pergunta: qual é o trabalho realizado pelo Espírito Santo? Meus irmãos, infelizmente, muitos não sabem quem é o Espírito Santo e desconhecem a sua obra. Minimizam seu poder, ensinando que o Espírito Santo está na Terra apenas para realizar demonstrações de fé, cruzadas de milagre ou conceder dons de línguas. Mas eu acredito no dom de línguas como o dom que o Espírito dá para que se comuniquem o Evangelho em outras línguas diferentes. Não podemos confundir o dom do Espírito com o fruto do Espírito Santo. Dons são dados para a pregação do Evangelho e nem todos podem ter o mesmo dom. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, podemos ler e podemos notar a diferença entre o dom do Espírito Santo e o fruto do Espírito. 1 Coríntios, no capítulo 12,
e no versículo 4. E a palavra diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Porque é Ele que concede os dons a cada um. Agora, no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, podemos destacar aqui a diferença. Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Podemos ver aqui que há diferença entre o dom do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo. Eu acredito nos milagres que Ele pode fazer, porque Ele tem poder. E acredito que o maior milagre que Ele realiza é transformar o coração destruído pelo pecado em uma vida construída para o céu. Portanto, a palavra de Deus apresenta a obra completa e sublime do Espírito Santo. Jesus mostrou qual seria a obra do Espírito Santo. Vamos ver alguns versículos da palavra de Deus que nos dá uma ajuda para que possamos entender quem é o Espírito Santo. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26, Jesus falou que o Espírito Santo seria o nosso mestre, porque nos ensinaria toda a verdade. E qual é a verdade? Ainda no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17, diz: a verdade expressa na Escritura Sagrada que nos levará a Cristo. E no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 8, o Espírito Santo convence do pecado. Não há oratória humana que possa convencer um ser humano de sua condição, a menos que o Espírito Santo realize o trabalho. O ser humano é um instrumento para mostrar a verdade, mas o Espírito é o único que convence do pecado. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13, o Espírito Santo guia a toda a verdade. Ninguém tem o desejo natural de buscar a verdade, a menos que seja impressionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina por meio da Escritura, nos convence através dela e nos guia a toda a verdade, através da própria palavra de Deus. É por isso que ninguém pode ter um encontro com o Espírito Santo se não tiver profundidade nas Escrituras. Essa é a principal razão pela qual o Espírito Santo está. Meus irmãos, o Evangelho é pregado, a Bíblia é aberta e a verdade é proclamada. Qual é a nossa necessidade do Espírito Santo, irmão? No livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, o próprio Jesus ordenou aos seus discípulos que não saíssem para pregar até que o Espírito Santo tivesse vindo. Não há missão sem poder. Meus queridos irmãos, não há missão sem o poder do Espírito Santo. A missão é de Deus. Ele é o dono da missão. E a igreja é convidada a cumprir a missão de proclamar o Evangelho e discipular as pessoas apenas com a presença do Espírito Santo. Deus está buscando pessoas que procuram o Espírito Santo. Ele não está procurando edifícios melhores, mesmo que eles sejam necessários. Ele não está procurando mais tecnologia, mesmo que ela seja importante. Deus está procurando homens e mulheres que busquem o Espírito Santo, para que através deles
Ele possa mostrar a sua glória e seu poder. Os discípulos sacudiram o mundo sem ter avanços tecnológicos, sem ter a educação e o conhecimento que temos hoje. Eles fizeram o Império Romano tremer como pessoas simples, mas cheio do Espírito Santo. Infelizmente, hoje, irmãos, podemos ter templos cheios de pessoas vazias. Pessoas que não se relacionam com Deus, que têm uma religião formal, uma religião mais baseada no comportamento do que nos relacionamentos com Deus. Pessoas quase perfeitas por fora, mas vazias por dentro. A nossa maior necessidade é buscar o Espírito Santo. É começar uma vida espiritual com mudanças reais e não superficiais. Por isso, precisamos de mais tempo para estudar a Bíblia. Não podemos ser turistas da Bíblia, mas exploradores que aprofundam seu estudo para descobrir o maior tesouro que é Cristo. À medida que conhecemos a Cristo e o contemplamos, nosso caráter será semelhante a dele. A lei da vida é que nos transformamos daquilo que contemplamos, irmãos. No livro de 2 de Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo diz que somos transformados de glória em glória, à medida que contemplamos a glória de Deus. A proposta do Evangelho, meus irmãos, é restaurar a imagem de Deus no ser humano. E quem faz essa obra não é ser humano, mas sim, quem faz essa obra é o Espírito Santo. Por isso, a salvação não depende do que eu faço, mas de quanto eu permito que Deus faça em minha vida. Sou alcançado por sua graça, mas sou transformado pelo Espírito Santo. Antes da nossa entrega a Cristo, o Espírito Santo trabalha de fora para dentro, para nos convencer do pecado. Mas quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo trabalha de dentro para fora, para nos transformar. Ele é quem transforma os nossos gostos, os nossos desagrados, a nossa vida quebrantada, nossas palavras e nossas ações. Somente pelo Espírito Santo podemos ser a luz do mundo e o sal da terra. E é pelo Espírito Santo que podemos ter prazer em obedecer, e é por ele que podemos ter a vida cristã de felicidade, não de fardos pesados, irmãos. E também é pelo Espírito Santo que nós podemos ver a nossa debilidade para buscar o poder em Deus. E é por ele que também podemos ver a nossa pequenez para buscar a grandeza do céu. Sem o Espírito Santo, nós somos cego espiritual, que podemos ver somente os erros dos outros e não os nossos. Sem o Espírito Santo, podemos ter lâmpadas em nossas mãos, mas não ter azeite para brilhar. E sem o Espírito Santo, podemos falar de Cristo, mas vivemos sem Cristo. E sem Ele, a nossa visão é curta. A nossa vida é vazia, porque é cheia de autossuficiência e vazia da sua presença. Sem o Espírito Santo, podemos acreditar que somos ricos espiritual e quando na realidade somos pobres, irmãos. Sem o Espírito Santo, podemos ter os melhores planos, os maiores projetos, as maiores estratégias, mas sem resultado. Por isso, meus queridos irmãos e queridos amigos, a nossa maior necessidade é buscar o Espírito Santo. O Evangelho não terminará de ser pregado no mundo por nossa capacidade ou talento, por nossa tecnologia ou estratégia. Ele será terminado pelo poder do Espírito Santo, usando as pessoas que estão dispostas a buscá-las. Como nós sabemos,
Futuramente, esta terra há de ser iluminada, irmãos, pela glória de Deus. Daqueles que se acham santificados pela verdade, resultará para o mundo uma influência divina. A terra será circundada por uma atmosfera de graça. O Espírito Santo tem de operar no coração humano, tomando as coisas de Deus e revelando aos homens. Meus irmãos e queridos amigos, que mensagem maravilhosa! Quão bom é nós termos o Espírito Santo na nossa vida. Ao unirmos o nosso coração ao Cristo, pormos a nossa vida em harmonia com a sua obra, virá sobre nós o Espírito Santo que caiu sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Precisamos proclamar a cada dia para ser batizado pelo Espírito Santo. Meus queridos irmãos, não deixo de terminar com 2 textos bíblicos. Podemos ver na primeira página da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, vamos ver uma passagem muito interessante. Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, que diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Um dado importante. Na última página da Bíblia, também podemos ver Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17. Olha que interessante, irmão. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Meus irmãos, o mesmo Espírito Santo que se movia na face da terra no livro de Gênesis, e o mesmo Espírito Santo no livro do Apocalipse que nos convida. Ele aparece movendo-se nos corações para que todos aceitem a água da vida. Por isso, meus queridos irmãos, é tempo ainda de nós entregarmos a nossa vida a Jesus. Deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. E eu quero agradecer a todos mais uma vez. Que Deus possa vos abençoar. Eu também quero fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo possa estar com aqueles que estão assistindo esse sermão. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero agradecer mais uma vez por esse sermão e eu peço ao nosso Deus que derrame o seu Santo Espírito Santo a cada um, a cada irmão, a cada amigo que estão a assistir essa mensagem. Que o Senhor possa derramar o seu Santo Espírito Santo, que possa dar sabedoria da sua palavra e que possa também entrar nos seus lares, para que possa transformar a vida dos seus familiares e que entregue a sua vida ao nosso Salvador. É o que te pedimos, te agradecemos. Em nome do Santo amado Filho Cristo Jesus. Amém. E que Deus possa abençoar as vossas vidas. Amém.